Vamos acompanhar juntos mais uma leitura de um livro importante, a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, na Bíblia. A versão que eu uso é a única que eu tenho. É a versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. E, irmão Rubens, por que você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e fica lendo a Bíblia, irmão Rubens? Meu amado, é porque acostumaram a gente, já há muito tempo, a ver esse livro como a palavra de Deus. Mas nós já temos alguém para ser a palavra de Deus. Esse alguém que é a palavra de Deus é Jesus. E não é justo nós pegarmos algo de Jesus, tirar dele e dar para um objeto. Primeiro que esse livro não é a Escritura. Esse livro contém a Escritura. Por quê? Porque os homens inspirados por Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles escreveram coisas direto da mente de Deus para nós, para nossa mente. Mas aqueles escritos que aqueles homens fizeram não foi esse livro. Nos enganam dizendo que aqueles homens escreveram a Bíblia. Eles não escreveram a Bíblia. Eles escreveram as Escrituras. E as Escrituras, elas, é o que o Senhor Jesus fala, é nela, não é na Bíblia. Jesus não falou de Bíblia, Moisés não falou de Bíblia, Abraão não falou de Bíblia, Paulo não falou de Bíblia, ninguém falou de Bíblia. Por que nós falamos tanto em Bíblia? Porque nós somos condicionados a crer nesse livro de uma forma mágica. As pessoas defendem esse livro como se ele fosse o próprio Deus. E esse livro foi criado há não muito tempo atrás. A Escritura Sagrada é bem antiga, mas o livro é novo. Mas as pessoas do passado, de maldade, os filhos do inferno, os filhos do diabo, no passado, eles começaram a nos acostumar a defender esse livro com unhas e dentes e dar toda a honra e toda a glória para esse livro. Mas esse livro não é a Escritura. Esses homens do passado pegaram as Escrituras feitas por Moisés, por Salomão, por Davi, por tantos outros homens, por Paulo que escreveu as cartas e por tantos outros. Esses homens do passado, esses filhos do diabo, pegaram aquelas Escrituras, apagaram elas do mapa e no lugar dela transcreveram, traduzindo algo ou não traduzindo de acordo com o interesse deles, e montaram aquilo tudo num livro. E o livro foi montado de uma forma a nos incutir erros. Eu não falo hora nenhuma contra a palavra de Deus. As pessoas me criticam de forma errada, dizendo que eu falo da palavra de Deus, que eu falo mal. Eu nunca falei mal da palavra de Deus, eu não sou louco. Você entende? Eles me acusam de uma coisa que eu nunca fiz. O que eu falo é sempre o que aconteceu, é a verdade. Os homens de Roma pegaram os escritos todos, sumiram com eles e no lugar colocaram a Bíblia, o livro A Bíblia. E aqueles escritos todos originais, eles traduziram para cá. Algumas palavras deixaram, ora traduzida, ora não traduzida, como diácono, como bispo, como presbítero, ao bel prazer deles, por interesse de nos confundir e nos levar ao entendimento errado. Quando eles dividiram o Novo Testamento, eles fizeram a maior covardia que podia, porque dividiram o Novo Testamento para confundir as pessoas no lugar errado. O Novo Testamento não pode começar no início de Mateus, porque Jesus estava vivo. O Novo Testamento só começa quando Jesus morre. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, achando que está lendo o Novo Testamento, você está sendo induzido ao erro, porque tudo enquanto é prática do judaísmo, você está entendendo? Que a religião diz para a gente fazer, mas que não é para a gente fazer, porque Paulo nos exorta o tempo todo a não praticar nada de judaísmo, mas nós estamos praticando muita coisa do judaísmo, porque nós estamos lendo o começo de Mateus, achando que estamos lendo o Novo Testamento, porque na Bíblia foi colocado assim de propósito, para nos induzir ao erro. Então, meu amado, eu jamais falo contra a Escritura. O que os homens de Deus sempre citaram foram as Escrituras. Eles nunca citaram a Bíblia. Então vamos fazer igual eles. Vamos cuidar da Escritura e não da Bíblia, porque o livro Bíblia foi feito por homens pagãos. E é um livro pagão.
Agora, a escritura que esses homens jogaram fora, talvez tenham queimado, né, as escrituras, sumiram com elas e transcreveram o que estava nela aqui para esse livro, é o único restinho que a gente tem para poder ainda saber das coisas de Deus, porque o Senhor vela pela sua palavra, e é por isso que ela não se extinguiu totalmente. Em Mateus está escrito sobre o bastão que queima e nunca se apaga, e nunca se apagou. Esse bastão é a escritura, que está ainda na Bíblia, mas a cada geração ela piora. Ou será que eu estou falando mentira aqui? A cada geração piora, porque a cada geração eles modificam mais ainda esse livro. Mas não é a escritura que eles modificam, e nem a palavra. Eles modificam o livro Bíblia. Você entende? Porque a Bíblia eles vão manipulando cada vez mais. E agora tem Bíblia para cada interesse. A Bíblia do cristão, a Bíblia da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia da prosperidade, a Bíblia do empresário. Tem a Bíblia de tudo que possa se vender, tem. Mas a escritura não tem, escritura do empresário, escritura, não tem isso, meu amado. A escritura é uma só. Então vamos ficar com a escritura. Tá certo? Vamos acompanhar a Bíblia, mas lendo como se fosse a Escritura, porque a Escritura está nela, mas não como se fosse a Bíblia. E como é que a Bíblia nos induz ao erro? Concordância para nos levar para o erro. Epígrafe, algumas delas mentirosas. Tradução, hora de presbítero, hora de ancião. Porque presbítero e ancião é a mesma coisa. Mas quando é um ancião que está do lado a favor de Jesus, eles falam presbítero, para poder a mente nossa achar que é o presbítero da igreja, e que a igreja tem que ter presbítero. E a denominação é a igreja, então eles confundem tudo, é tanta confusão, que se eu falar todas essas confusões de uma vez só, vai ser mais confusão ainda. Mas eu não deixo barato, eu não deixo a confusão confusa, é que a gente tem que ir desconfundindo aos poucos. Por hora, o que eu posso dizer para você para começar a desconfundir, com certeza, é que a Bíblia não é a Escritura. E a Bíblia, muito menos, é a palavra de Deus. A Bíblia contém a Escritura, contém a palavra de Deus. É isso que eu posso dizer. Agora, a Bíblia é um livro pagão, feito pela Igreja de Roma, tá certo? E que nos induz totalmente ao erro se nós a lermos sempre como a Bíblia. Então, por isso, se você acompanhar os vídeos que eu tenho feito, você vai ver que eu sempre leio como Escritura. Quando é coisa da Bíblia, eu falo, isso é Bíblia, vamos para a Escritura, vamos ler aqui, ó. Por exemplo, vamos começar o livro de Efésios. Prefácio e saudação. Isso é Bíblia, isso não existe na Escritura. Isso foi alguém que colocou aqui. Agora é Escritura, vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Yoshua Hamashia, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Agora a Bíblia, ó. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. A epígrafe já conduz a gente a mostrar que aqui existem bênçãos de Deus em Jesus, que é o autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Essa epígrafe eu não posso dizer que está falando coisa errada, mas isso não é Bíblia, definitivamente. Aliás, isso não é Escritura, isso é Bíblia. A Escritura começa aqui, ó. Aliás, continua aqui, ó. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O Pai nos abençoou com uma bênção? Não. O Pai nos abençoou com duas bênçãos? Não. O Pai nos abençoou com um salário maior? Não. O Pai nos abençoou ontem porque ontem nós conseguimos resolver um problema? Não. O Pai vai abençoar amanhã porque amanhã eu vou conseguir um emprego? Não. Quem fala isso não está de acordo com a Escritura. Na Escritura está escrito assim, ó. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Salvador, o YHWH impronunciável, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, todas já estão sobre nós. Todas as bênçãos. Se todas as bênçãos estão sobre nós, nós já somos super abençoados. Você está entendendo? Ou então, se você disser amanhã que, hoje eu fui abençoado. Por isso é que nós nunca dizemos assim, ó, Deus te abençoe, mas Deus continue te abençoando. Porque nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Existem muitas práticas erradas
que não são de acordo com a Escritura. Eu vou continuar nesse assunto.